que eu aprendi quando eu comecei a anotar os meus gastos? Pessoal, eu sempre fui uma pessoa que eu me considerei sempre controlado com as minhas finanças. Então, eu não era aquele tipo de pessoa que ia lá pro shopping e gastava, via um sapato de R$ 1.000, ia lá e comprava. Eu nunca fui esse tipo de gente, entendeu, pessoal? Eu sempre me considerei uma pessoa controlada. Então, por eu ter essa ideia de mim mesmo, eu sempre ignorei no começo, né, lógico, né, antes de ter a educação financeira, eu me considerava já que não precisava controlar meus gastos, não precisava colocar numa planilha, nem colocar em algum aplicativo do celular para controlar o que eu gastava, aquela comprinha ali na padaria, no mercado, ou então no fim de semana mesmo, o que eu gastei lá no aplicativo do iFood, que seja. Então eu nunca me preocupei, pessoal, em fazer isso por acreditar que, tipo assim, não sou que nem esse pessoal aí que sai todo fim de semana e gasta dinheiro na balada, ou então que fica gastando dinheiro com Uber, né, ao invés de ir a pé pro trabalho. E acreditava que estava tudo certo. Até que eu comecei a estudar educação financeira, né, que na verdade eu comecei estudando os investimentos. Só que aí nos investimentos, né, o pessoal no mercado tradicional sempre falava, não, primeiro você tem que ter a base, você tem que ter educação financeira. Aí eu fui saber o que era isso, né? Então, li alguns livros, fui ler algumas matérias, fui lendo, fui aprendendo como fazer um orçamento, vi alguns aplicativos, fiz a planilha lá no Excel, né? Como todo mundo. E quando eu comecei a anotar, aí que eu fui percebendo algumas coisas. Então eu escrevi aqui, ó, uma conscientização e hábitos, né? Ou seja, eu comecei a ficar consciente daquilo que eu gastava. E eu percebi que por mais que eu não gastasse R$ 1.000 num tênis, mas eu fazia pequenas comprinhas. Então, fim de semana eu estava sempre comprando um lanche no iFood, né? Geralmente, na média, ficava uns R$ 50, assim, pelo que eu tinha calculado, por uns 2 dias, assim, do fim de semana, geralmente numa sexta ou num sábado à noite, às vezes no domingo também. Então, isso daí, quando você pega esses pequenos gastos, na média ficou R$ 50, não é muito por fim de semana, mas se você soma tudo, era uma coisa que eu poderia ter economizado, entendeu? Não que eu vou simplesmente parar, mas às vezes você gasta ali, você gasta R$ 120, R$ 130 numa pizza, ou então né, para várias pessoas, para família, lógico, ou então você gasta num lanche ali, que quando você vê, você poderia ter ido no mercado, feito uma compra simples, poder fazer o lanche em casa, e sairia mais barato, e você até comeria mais, entendeu? Mas não só isso, pessoal, também algumas comprinhas besta que eu ia fazendo, besta no sentido de que, por exemplo, eu vou comprar sempre gostei de fazer higiene no carro, né? E sempre gostei desse tipo de coisa. Então ia lá e comprava uma Snow Fan, por exemplo. Ou então comprava uma lavadora de alta pressão. Não, mas eu preciso de um aspirador de pó mais potente para limpar mais o carro. Comprava e parcelava. Quando eu ia ver, eu tinha várias parcelas. Aí, além disso, ia comprar um produto para o carro. Esse produto aqui para limpar a parte interna do carro. Esse produto aqui para limpar a parte de fora do carro. E não é uma coisa barata. Tipo assim, lógico, se você for comprar isoladamente, você vai ver, você vai falar, não é tão caro, né? Dá para comprar aqui e já era. Só que eu não tinha essa noção, porque eu não anotava. Então eu tinha vários gastos assim ao longo do mês, de coisas que eu comprava ou de parcelas, que quando eu ia ver, cara, isso podia até comprometer os meus investimentos. Então, a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a anotar os meus gastos foi exatamente algumas coisas que eu poderia cortar, simplesmente não comprar ou não fazer, ou então tomar uma outra medida para começar a economizar esse dinheiro. E o primeiro dinheiro que eu comecei a economizar de verdade veio daí, que eu conseguir, calculando todos os meus gastos, eu comecei a conseguir aportar R$ 300 por mês. Então foi daí que começou. E isso me levou a começar a ter essa consciência do que eu gastava, me deu uma oportunidade de economia. Então eu comecei a investir. Só que quando você começa a investir, que passa 6, 7, 8 meses de você investindo, que você olha para o dinheiro que você acumulou, parece que vira uma chave na sua cabeça.
Porque você pega e fala assim, caramba, olha o dinheiro que eu tenho agora, eu posso comprar uma coisa muito melhor para mim. E aí você vai pensando nas coisas até que você chega na conclusão, caramba, eu ainda moro de aluguel. Imagina se lá na frente eu tivesse uma casa própria e não tivesse que pagar aluguel. Quanto dinheiro não estaria aportando aqui? E aí você começa a fazer planos de coisas que realmente importam. Então eu comecei de forma até instintiva, depois que eu fui entendendo a parte da educação financeira, de forma até instintiva, eu comecei a ter uma vida um pouco mais minimalista. Então, eu pensava duas vezes antes de comprar uma roupa, antes de comprar um, sei lá, um celular. Eu via bem se eu precisava mesmo, eu pesquisava bastante preço, eu pesquisava, caramba, eu preciso do modelo mais top de linha. Às vezes eu pego um celular aqui de R$ 1.900, né, que me atende super bem, foi o que eu fiz recentemente até. Ao invés de eu comprar um celular de R$ 5.000, um Xiaomi dos últimos lá, da melhor versão, ou então um Samsung da melhor versão, que está nessa casa aí de R$ 5.000, eu peguei um Poco X7 de R$ 1.900 e parcelei ainda. Tinha o dinheiro para comprar à vista, porém parcelei e vou pagando, né? Deixei aquele dinheiro guardado, consegui uma oportunidade melhor, né? Então eu vou pagando, esse dinheiro vai me rendendo, né, os juros, e aí depois, né, eu pago, eu não me comprometo com essas parcelas. Então antes de parcelar alguma coisa, eu penso bem. Que nem ultimamente eu tive alguns gastos com o carro, aí isso daí eu já considero um imprevisto, né? Você não tinha como eu saber que o carro ia dar problema. Isso daí são coisas que acontecem. Mas aí por isso que é bom ter a reserva de emergência, porque aí uma emergência, né, se você precisa do carro, né, que nem eu preciso do carro por conta da minha família e tudo mais, eu também gosto de ter o carro, eu vou lá e resolvo os problemas que tem que ter com o carro. Então, esse começo, essa base, me fez começar a ver que eu tenho como investir, não só procurando mais fonte de renda, mas com a renda que eu já tinha. E depois que eu comecei a investir, eu fui procurar meios de aumentar a minha renda, para poder investir, não para poder gastar, mas para poder investir. E assim foi tendo uma mudança na minha vida. E eu comecei, por fim, ter esse sentimento de controle, né? Não, agora, não é que eu fico bitolado assim, eu não posso gastar aqui na padaria, ou não posso comprar esse bolo no pote aqui que o meu colega do serviço está vendendo para ajudar ele. Não é que eu fico assim, não é que eu fico mesquinho, mas é que agora eu tenho decisões mais assertivas. É claro que uma coisa ou outra, claro que você vai comprar e talvez até mesmo você esqueça de anotar, mas os grandes gastos, por exemplo, eu vou comprar um sofá de R$ 2.000, né? Vou comprar um sofá de R$ 2.000. Você vai pensar bem antes de fazer isso. Você vai calcular, você vai ver, eu preciso realmente disso agora, eu preciso trocar de sofá agora. O que esse sofá vai fazer por mim? Entendeu? O que eu realmente preciso, entendeu, nesse momento. E você começa a priorizar as coisas, você consegue ficar mais controlado. E se você planejar e falar assim, não, eu consigo fazer isso e para mim fica tranquilo, beleza. Mas você não vai mais pagar um streaming lá, por exemplo, você não vai mais pagar um Netflix, vai assistir lá a sua série e os próximos meses você deixa lá e vai ficar descontando do cartão. Você não faz mais isso. Porque você controla, todo mês você vai lá, olha a sua planilha, ou então eu gosto de usar aplicativo de celular, você olha o aplicativo de celular e fala, pô, eu não tô nem usando isso aqui. E ultimamente, cara, se você quer assistir qualquer coisa aí, você quer seguir os meios normais, né, você não quer utilizar os meios pirata aí, que não é bom, né, pessoal? Você quer cara, você tem que pagar YouTube Premium, você tem que pagar, né, você tem que pagar o membros do canal aí, se você gosta de algum canal, né? O meu canal ainda não tem essa opção, quando tiver, eu tenho certeza que você vai se inscrever nos membros, né? Mas enfim, você tem que pagar a Disney Plus, é tanto que, cara, eu criei uma estratégia do seguinte, tem alguma série que eu tô querendo assistir muito, que eu quero ver ali, por exemplo, recentemente eu tava muito afim de reassistir aquela série do Vikings lá, que eu gosto pra caramba. Eu tava querendo reassistir. Vi uns shorts lá, uns vídeos curtos na internet. Falei, caramba, eu tenho que reassistir essa série. Mas só tinha na Netflix e só tinha num plano que não tinha anúncio, né? Aí era acho que R$ 40. Aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte. Vou ver em quanto tempo eu vou precisar para terminar essa série. Vou pagar
e depois eu já vou cancelar, porque não é tão difícil de cancelar. Então eu paguei acho que por 2 ou 3 meses, fui assistindo a série, fui assistindo. Assim que eu terminei a série, eu já fui lá e excluí, já. Perguntei pra minha esposa, ó, você tem alguma série que quer assistir e tudo? Ah, não, nem uso, não tô usando, tudo mais. Já que não tá usando, então excluí. Aí excluí. Então, tipo assim, eu paguei por 3 meses, mas se fosse qualquer pessoa comum, teria pagado a Netflix, teria deixado lá, não estaria assistindo nenhuma série, continuaria pagando, aí iria ter vontade de assistir uma série lá no Disney, ia começar a pagar o Disney, aí depois, quando perceber, se não tiver essa organização financeira, se não tiver uma planilha que consulta, quando vê, vai olhar o cartão de crédito, uma fatura super alta, não está investindo e está pagando, está sustentando um streaming lá que não está nem utilizando. Então é isso, pessoal. E outra coisa também que eu mudei recentemente a cabeça, dá um pouco mais de trabalho, que é a parte de lanche, pessoal. Hoje em dia, você vai numa lanchonete aí, cara, você gasta aí, você não gasta menos de 50 reais, meu. E às vezes você pegar esse dinheiro, ou então um pouquinho mais, você consegue montar o lanche da forma que você quer na sua casa, às vezes até mais saudável, né? Não tem tanta química. Você monta o lanche na sua casa, consegue fazer bem mais, consegue se divertir com a família e já era. Então, é uma forma simples, não é uma mentalidade de escassez. Ah, não posso ir no McDonald's. Ah, não posso, né, curtir minha viagem. Não é uma mentalidade de escassez, mas é uma mentalidade de controle, né? Eu não tô me curvando, né, pro consumismo, né? Não tô consumindo tudo e ficando atolado em dívida, não. Eu faço o que eu preciso. O que eu não preciso, eu não faço. Eu tenho minha economia, tenho minha reserva de emergência. O carro quebrou, eu não perco os cabelos porque o carro quebrou. Entendeu? O Bitcoin caiu de preço, eu não perco os cabelos porque o Bitcoin caiu de preço. E sigo a vida tranquilamente. Com a base, né? Porque essa daqui é a base de todo mundo. E quem não tem essa base, às vezes até pensa por fora, né? Vê outras pessoas gastando aí um monte de coisa, que era uma coisa que eu tinha. Era uma coisa que eu era assim, eu via as pessoas gastando com um monte de coisa e falava, meu, eu não sou desse jeito, cara, eu não sou desse jeito. E aí quando eu fui sentar a bunda na mesa e fazer minha planilha, eu percebi que ainda tinha coisas que eu tinha que melhorar. Então isso foi uma lição de humildade para mim e foi isso que eu aprendi quando eu comecei a anotar todos os meus gastos, pessoal. Então essa foi a minha experiência. Espero que, se você está assistindo esse vídeo e não tem um controle financeiro, comece a pensar bem nisso, porque isso é importante. Às vezes você vai olhar lá, vai sentar e vai falar, nossa, caramba, realmente eu sou uma pessoa controlada. Eu não saio gastando aqui com um monte de coisa, né? E beleza, segue o baile, né? Segue o jogo. E aí às vezes você só percebeu que você não precisava começar a investir, né? Começar a ter um dinheiro guardado para ter aquela gordurinha, né? Então, é de cada um, né, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.